Fala, gente, tudo bem? Mais uma vez, nosso vídeo dia a dia com a Bíblia. Hoje, Gênesis capítulo 4. Você é muito bem-vindo para estudar conosco mais um capítulo da Bíblia Sagrada. Bem, roda aí a Bíblia. Deus abençoe você, Deus abençoe todos que têm participado conosco desse projeto. Muita gente tem sido abençoada, tem nos mandado mensagem. Eu louvo a Deus pela sua vida, pelo interesse de estudar a Bíblia juntamente conosco, amém? Se você ainda não assistiu os outros vídeos, se você é novo aqui, se é a primeira vez que você está vendo esse vídeo, clique aqui no card e ele vai te direcionar para o vídeo anterior, Gênesis capítulo 3, para que você entenda. E assim temos os Gênesis capítulo 2, capítulo 1, já está disponível no nosso canal, tá bom? E você que é inscrito no canal, muito obrigado pela sua cooperação. Você que tem comentado, você que tem compartilhado, muito obrigado. Sou muito grato a Deus porque você tem sido um instrumento para nos ajudar na divulgação, na propagação do reino através deste canal aqui, tá? E você que ainda não é inscrito, por favor, aproveita, já se inscreve no nosso canal, já ativa aqui as notificações, já deixa seu like, é muito importante para mim, já deixa seu comentário, é muito importante porque quando você deixa o seu like, quando você comenta, quando você ativa a notificação e se inscreve, isso mostra para o YouTube que esse vídeo é de alguma forma relevante para alguém. Então, isso aumenta o nosso engajamento aqui e faz com que o nosso vídeo alcance mais pessoas, tá bom? Então não custa nada, é rapidinho, só se inscrever aqui, só ativar a notificação, já deixa seu like, não esquece, aproveita e faz isso agora para você não esquecer, tá? Fica conosco até o final desse vídeo. Hoje, Gênesis capítulo de número 4, e eu quero abençoar a sua vida comentando esse capítulo aqui, que as coisas começam a dar ruim, para falar a verdade, né? Começa as primeiras consequências do pecado lá do Gênesis capítulo 3 começam a aparecer, não tem como. Então, como nós vimos no vídeo anterior, tudo é desconfigurado, tudo foge do padrão original, e o pecado começa agora a determinar, dominar o homem e todas as suas ações. Adão é expulso do jardim, e aqui a gente vai ver, vamos usar um vocabulário bem jovial, bem dos nossos dias. Aqui o trem dá ruim, a treta é feia, porque a gente vai ver o primeiro homicídio. O primeiro homicídio é no contexto familiar, de irmãos, algo muito fora do padrão da qual o homem foi criado, para qual o homem foi criado, foi estabelecido. Então a gente precisa, só recapitulando, eles estão fora do Éden, foram expulsos, e aqui a gente vai ver no início do capítulo 4, a primeira coisa é que Adão se relaciona com Eva. Quando o texto vai dizer, conheceu Adão a Eva, sua mulher. Todas as vezes que no texto bíblico a palavra conheceu aparece nesse sentido, mostra isso aqui fala de relacionamento sexual. Então Adão se relacionou sexualmente com Eva e concebeu e teve o seu filho primogênito. Presta atenção nisso aqui. O fato de o texto dizer que Eva teve Caim, um varão, ela vai expressar isso, não significa que esse aqui é o primeiro filho de Eva, tá, gente? Não significa isso. Significa que ela tem o primeiro filho homem. Então quero que você entenda o seguinte, Eva já, provavelmente, a gente tem indícios muito fortes bíblicos de que Eva já tinha tido filhos, ou melhor, filhas, mulheres. Só que o primeiro filho homem é Caim, primogênito dos homens. A gente precisa entender que nas culturas antigas e judaica, e desde os primórdios, desde aqui, contava-se a partir dos filhos homens que iriam seguir a linhagem, a descendência. Então, olha o que acontece, olha a expressão do capítulo 1. E conheceu Adão e Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim. E ela expressa dizendo, alcancei do Senhor um varão. Então mostra o desejo, mostra a gratidão dela a Deus por ter tido a oportunidade de gerar um filho homem no seu ventre. Então é importante a gente entender a importância do homem aqui, da figura masculina, que é fundamental. E ela tem Caim, que é o seu filho primogênito.
e logo em seguida o texto vai dizer que ela também tem Abel. Só que os dois tomam rumos diferentes. Abel, o que Abel é? Abel é pastor de ovelhas. Caim, ele vai lavrar a terra. Importante eu te recapitular aqui, se você não assistiu Gênesis 3, clica no card aqui mais uma vez e assiste lá, que a terra perdeu toda a sua potência. A terra perdeu a sua potência de cultivar ou de dar frutos. A consequência do pecado atinge toda a natureza, como nós vimos no capítulo 3. Então aqui, Abel, ele é pastor de ovelhas, ele vai cuidar de ovelhas, e Caim, ele vai cultivar a terra, tá? E aqui, eles estão vivendo fora do jardim, nesse contexto, e acontece o seguinte, o quê? Acontece que, passando alguns dias, Caim traz uma oferta a Deus. Caim vai oferecer um culto a Deus, ao Senhor. Ele vai oferecer um culto ao Senhor, uma oferta a Deus. E Abel também traz. Então observe, os dois estão oferecendo culto, os dois estão em um momento de adoração a Deus. Só que tem algo aqui que acontece que foge padrão. O que é? Vamos lá. O texto vai dizer que Abel traz das ovelhas primogênitas. Abel escolhe algo o de melhor. Abel escolhe o melhor que ele tem para ofertar a Deus, para oferecer a Deus. Ele pega as primogênitas das suas ovelhas e da sua gordura e ele oferta ao Senhor. E a Bíblia vai dizer que Caim, ele simplesmente traz um fruto da terra para oferecer ao Senhor. E observe que Deus, ele se agrada da oferta de Abel e Deus rejeita a oferta de Caim. Cara, aqui a gente precisa entender a primeira coisa. Não é de qualquer forma que a gente oferece um culto a Deus. Não é de qualquer forma, para Deus é de qualquer jeito. Não, aqui deixa bem claro, ó, isso aqui é desde o início, desde os primórdios. Então Deus não aceita mentira, que Deus aceita qualquer coisa. Mentira que Deus recebe qualquer coisa, Deus não recebe. Deus tem um padrão. Esse padrão já havia sido estabelecido. Talvez aqui, eu quero que você entenda, Abel entende que quando Adão e Eva pecam, que Deus faz? Deus mata um cordeiro e veste ele com as peles do cordeiro. Então, sacrificou algo, olha o que acontece. Sacrificaram um cordeiro para encobrir o pecado de Adão e Eva, né? Isso acontece. Então, Abel, ele entende, ele tem essa visão espiritual e ele fala, poxa, eu também sou pecador, eu também sou consequência desse fruto de pecado, então eu vou oferecer o melhor que eu tenho para que, de certa forma, o meu pecado seja aplacado. Tá? A gente está falando da antiga aliança, na nova aliança, o Cordeiro de Deus Cristo, ele se entrega de uma vez por todas por nós. Mas a gente está falando aqui de uma ideia de antiga aliança, que também traz ou fala nos nossos dias a respeito da nossa entrega diante de Deus, do nosso culto diante de Deus. Então, já existe um padrão estabelecido para ofertar o culto ao Senhor, não vamos inventar roda. Não vamos inventar a maneira que tem que ser, ou segundo os nossos desejos, a nossa vontade. Não, existe um padrão. Caim não segue esse padrão. E Deus rejeita. Deus não aceita, irmão. Deus não quer. Então observe isso aqui, Deus ele tem um padrão. Não vamos servir ele de qualquer jeito. Ele está dizendo isso. Então, mas, olha o que acontece. Versículo 5. Caim, e para a sua oferta, não atentou. O que acontece? Olha a consequência. E por isso, Caim ira contra Abel. Caim ira contra Abel. Por quê? Porque Deus aceita a oferta de Abel e não aceita a oferta dele. E aqui a gente vai ver um indício muito forte de um grande problema chamado inveja. Esse aqui é o indício muito forte da inveja. Porque Caim se ira tanto que ele descai o semblante. Olha o que o texto diz. Irou-se Caim fortemente. Existe um adjetivo para nos fazer entender o quanto que Caim irou. Pelo simples fato de que a oferta de Abel foi aceita e a dele não. E ele não ira contra Deus, ele ira contra Abel, seu irmão. Então, a gente cai muito aqui nesse pecado aqui da inveja. Porque Deus abençoa Abel, Deus recebe a oferta de Abel e Caim fica revoltado com essa situação. Olha o quanto que isso é perigoso. Olha, parece que a gente está vivendo, existe algo chamado a síndrome de Caim. Eu gosto de chamar de síndrome de Caim. De pessoas que são parecidas com Caim.
que não entregam o seu melhor a Deus, não têm um relacionamento, porque entenda, não é que Deus ama Abel mais do que Caim. Não é isso que acontece no texto. Não é isso, porque o Senhor vai falar lá na frente. Então, não é que Deus te dá uma atenção especial para Abel, não é que Abel é o queridinho de Deus, só que a forma que Abel se relaciona com Deus vai afetar a forma que Deus se relaciona com Abel. Pegou isso aqui? A forma que você se relaciona com Deus vai afetar, consequentemente, a forma que Deus se relaciona com você. Lá em João capítulo 4 vai dizer que aqueles que me amam, aqueles que guardam os meus mandamentos e me seguem, esse é os que me amam. Então, não é o amor de Deus sobre não tem a ver com quanto Deus me ama. Não, o amor de Deus é soberano, é poderoso. Tem a ver o quanto eu amo a Deus e o quanto eu estou disposto a entregar ao Senhor. Se Caim tivesse realmente preocupado em agradar a Deus, ele estava ofertando o melhor, o que de melhor ele tinha. Então a gente precisa entender isso aqui, você precisa entender, nós precisamos entender isso aqui, que a inveja prejudica muito Caim, porque Deus aceita a oferta de Abel e rejeita a oferta de Caim. Rejeita o culto de Caim. Não, Caim, não quero teu culto, não quero, vou ficar com o de Abel, o seu eu não quero. E ele ira-se. Tem muita gente que não tem um relacionamento com Deus, não busca esse relacionamento, não tem Deus como prioridade e às vezes não entende porque que os Abéus da vida têm um relacionamento diferente com Deus. O que muda isso é a forma que ele se entrega, é a forma que ele se doa. Então olha a resposta de Deus para Caim, no versículo 6. E o Senhor disse a Caim: por que te irastes? Por que o teu semblante decaiu? Por que mudou? Não entendi. E claro que Deus está fazendo uma pergunta retórica. E aí ele vai dizer, o Senhor já responde essa pergunta retórica no 7. Se bem fizeras, não haveria aceitação para ti? Então, Deus está dizendo para Caim: Caim, o problema não está com Abel, está contigo. Tem gente que insiste em colocar o problema em Abel. Não, é por causa dele, é por ele, eu não fui aceito por Abel, foi se Abel não tivesse oferido. Não está nele, está contigo, Caim. O problema está contigo, é você que não entendeu ainda a forma de ofertar, você que não se entregou 100%, você que não se doou 100%. Então o problema não está com Abel, está contigo, porque se você agisse bem, eu teria aceito a sua oferta, teria aceito o seu culto. Agora, cuidado, porque se você não fizer bem, o pecado está aí, batendo a porta. O pecado está querendo te dominar. O pecado está esperando um vacilo teu, uma coisa pequena para dominar a tua vida. Não precisa de muito, só precisa de abrir uma portinha, dar uma brechinha para ele entra dentro. Então olha o que ele faz. O pecado está à porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. Então domine sobre ele, Caim. Não deixe que ele te domine, não. Você que precisa dominar o pecado. Só que ele não dá ouvido à voz de Deus. Ele não atenta para a voz de Deus. E aí o que acontece? Ele vai montar aquela trama. Ele vai chamar Caim para o campo. E ele vai montar aquilo e ele mata Caim. Por pura inveja, ele mata Caim. E falou com seu irmão Abel. Sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. E ele mata o irmão por inveja. Isso aqui é muito perigoso. Isso aqui é muito perigoso. As pessoas vivendo, matando os outros para buscar uma aceitação que não acontecerá dessa forma. Que não é dessa forma. A gente precisa entender isso. E quando isso acontece, o que acontece? Deus vem até Caim. Olha o que Deus faz. Caim, onde é que está teu irmão? Cadê ele? Então, observe isso aqui. A pergunta de Deus implica de que eu tenho sim uma responsabilidade sobre meu irmão. Quem disse que eu não tenho? Tenho sim uma responsabilidade sobre ele. Eu preciso cuidar. E Abel até Caim vai dizer: olha, eu não sou guardador dele, não tenho nada a ver com ele. Só que o Senhor revela: olha, você matou o teu irmão, maldito você é por causa disso, maldito és tu desde a terra que abriu a boca para receber da tua mão saindo do teu irmão. E aí vem as consequências. No versículo 2, Deus vai dizer para Caim: olha, quando você lavrar a terra, não vai dar mais a sua força. Você perdeu a habilidade de lavrar. Por quê? Porque quando a gente está muito focado em prejudicar alguém, quando a gente está muito focado em derrubar alguém, até aquilo que a gente tem é arrancado. Até aquilo que a gente perde, porque a gente está muito preocupado em ter o que alguém tem e não usar o que eu tenho.
Olha o que acontece no versículo 12. Você vai perder essa habilidade. E tem mais. No versículo 13, então diz Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que possa ser perdoada. Ele está ali tentando se vitimizar ainda. No versículo 14 ele vai dizer: olha, eis que hoje me lanças da face da terra e da tua face me esconderei. Serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. Só que Deus diz: não é bem assim não. Não é bem assim. No versículo 15 o Senhor vai dizer para ele: olha, eu vou fazer um sinal, ninguém vai te matar, porque aquele que te matar vai ser castigado 7 vezes mais. Não é assim que eu trabalho, Caim. Eu quero que você entenda isso. Não é assim que eu trabalho. A minha forma de trabalhar é outra. Pelo contrário, eu vou te preservar. Eu vou te preservar para você entender que não é assim que funcionam as coisas. E Deus faz um sinal em Caim, que a Bíblia não dá detalhes de que esse sinal, como esse sinal, mas faz um sinal em Caim. Então, o versículo de número 16 vai dizer que Caim sai errante pela terra, habita na terra de Nod, na banda do oriente do Éden, e por aí vai. Então a gente precisa entender isso. Caim, no versículo 17, conhece a sua mulher, que provavelmente é uma das filhas de Eva, que havia nascido já antes de Caim. Então, muitas pessoas querem saber, mas como que Caim arrumou uma mulher, se todo mundo veio de Adão e Eva, como é que é esse negócio? Então, a esposa de Caim é filha de Eva. É filha de Eva, que já havia nascido anteriormente, meio tudo isso. E aí vai trazer uma árvore aqui genealógica dos filhos, dos homens que tiveram suas habilidades, que vai trazer homens que desenvolveram habilidades que hoje a gente conhece muito bem. Por exemplo, Tubal-Caim, ele desenvolve a atividade metalúrgica e tudo isso, só que essa atividade ela é perdida no dilúvio, quando acontece o dilúvio, e só vai vir de novo pela história. 1500 anos agora antes de Cristo é que aparece de novo essas atividades aqui, que surgem aqui. Por exemplo, Deus dá algumas habilidades da harpa, do órgão, do ferro, do minério, tudo isso aqui acontece. Só que no versículo 25 a Bíblia vai dizer que Adão torna de novo a ter relação com Eva e nasce mais um filho, e esse filho é o Sete. E Adão e Eva dá graças a Deus, porque é como se Deus estivesse estabelecendo o Abel que foi tirado, porque ela coloca esse nome Sete e diz: Deus me deu outra semente no lugar de Abel, porquanto Caim matou. E versículo 26, e a Sete mesmo também nasceu um filho e chamou o seu nome Enos. Então começou a invocar o nome do Senhor de novo, começou a atrair a presença do Senhor de novo. Olha como Deus é lindo, olha como o texto é lindo. Mais uma vez, o Senhor tem os seus remanescentes, aqueles que permanecem, aqueles que buscam, aqueles que em todo tempo, não importa a crise, vai ter alguém que invoca o nome do Senhor, vai ter alguém que adora o nome do Senhor. Então entenda isso aqui. Esse é o capítulo 4, tá bom? É um capítulo que aconteceu esse primeiro homicídio, dado a inveja, dado a competitividade desnecessária, e a gente aprende muito nesse contexto aqui, a forma de ofertarmos, de oferecermos algo diante do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então é isso, vamos ficar por aqui no capítulo 4. Próximo vídeo, capítulo 5, a gente vai entender essa genealogia de Sete, e talvez a gente já fale um pouco também do capítulo 6, que fala sobre genealogia, o 5, então a gente já vai entrar no 6 para falar sobre a corrupção do homem, a forma generalizada. Por exemplo, aqui no capítulo de número 4, vai falar sobre a história de um homem que ele mata alguém, Lameque, e ele mata um jovem apenas porque não dá certo com um jovem. E aí começa uma degradação muito maior, social, moral do homem. E começa o primeiro homicídio que desencadeia uma série de acontecimentos trágicos, e o homem vai só se distanciando de Deus, vai só se afastando de Deus, que é o que acontece aqui no capítulo 4. No capítulo 5 e 6 a gente vai ver isso de uma forma mais geral, e aí até chegar o dilúvio, que a gente vai ver daqui a pouco o dilúvio. Mas é isso. Então, que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo com alguém, manda para alguém, rabisca na sua Bíblia, leia a Bíblia, adquira conhecimento, tá bom? O pessoal está pedindo aí, a gente talvez vamos fazer intercalado, vamos buscar lá os Salmos e também textos do Novo Testamento, para a gente ir agregando aqui, e vou fazer o maior esforço para que eu consiga colocar os 2 vídeos por semana para vocês que eu prometi, tá bom? Deus abençoe sua vida. Não se esquece de se inscrever, não esquece de deixar seu like, não esquece de compartilhar com alguém, não esquece de comentar o que você achou desse vídeo aqui, o que você achou da atitude de Caim, o que você enxerga isso nos nossos dias. Deixa seu comentário aí, agrega aqui no nosso canal, tá bom? Deus te abençoe, fique com Deus
e até o próximo vídeo.